Graça e paz, estamos começando mais um Dons a Serviço do Reino. Esse projeto que tem como propósito despertar você, talvez te encorajar, talvez te inspirar, talvez até fazer você se encontrar em alguma área que possa servir ao reino de Deus, em algum dom que você talvez já tenha e que talvez precise ser despertado. Por isso nós fazemos essas entrevistas e hoje o nosso tema é capelania pós-desastres. Recebemos aqui hoje o coronel bombeiro militar da reserva, Marcelo Silva da Costa, né, mais conhecido como Capelão Silva Costa. Ele que é capelão-chefe e diretor-geral do Serviço Nacional de Capelania Pós-Desastre. Olha, é uma honra, meu amado, receber o senhor aqui. Espero muito que seja edificante para aqueles que nos ouçam e eu creio muito que vai cooperar muito para o reino de Deus, tudo que a gente abordar aqui. Seja muito bem-vindo e eu já passo a palavra para o senhor já se apresentar para o povo que está nos assistindo. Obrigado, Tiago. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite, tá? Por ter a oportunidade de expor o nosso trabalho, o nosso ministério nesse canal, nesse blog. Então, como você já muito bem fez a minha apresentação, né? Vou começar dizendo que o meu nome é Marcelo, né? O meu nome é Marcelo, mas eu fiquei conhecido na carreira como Coronel Silva Costa. Eu sou coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e atualmente na reserva remunerada, já há 2 anos, né? Com saudade ainda da vida da ativa, né? Mas feliz assim por ter Deus me ajudado a cumprir a minha jornada naquela corporação. E o bombeiro não se aposenta, né? O conhecimento que adquirimos, a gente continua colocando a serviço da sociedade, e em especial, né, Deus me, me abençoou com esse ministério há mais de 15 anos, da capelania pós-desastre. Então, com o nosso conhecimento e a competência que nos foi possível aferir aqui na Terra, né, em termos de conhecimento e prática, a gente continua colocando a serviço da igreja, do reino, para um ministério, né, de socorros em favor das vítimas de desastres, né? Então, nós treinamos as igrejas, treinamos missionários, né, e capelães, tanto brasileiros e estrangeiros, para poderem se organizar de forma adequada, competente, para poder acolher vítimas de desastre no seu momento mais difícil, mais agudo, né? E com a oportunidade de se preparar melhor para as ações de ajuda humanitária. Glória a Deus, glória a Deus. Capelão Marcelo Silva Costa, como é que o senhor se definiria, para a gente já começar? Bom, eu sou o Capelão Silva Costa, né? Capelão Silva Costa. Eu sou membro da Igreja de Nova Vida, Ministério de Deus em Cascadura, né? E estamos à disposição desse serviço que nasceu no estado do Rio de Janeiro, no ano de 2006, né? Pela Defesa Civil Estadual, onde, à época, eu estava trabalhando como assessor do superintendente operacional da Defesa Civil Estadual. Então, o nosso superintendente, ele não era cristão, tá? Mas em dezembro de 2005 ele fez uma viagem aos Estados Unidos para conhecer a Agência Nacional Norte-Americana de Proteção e Defesa Civil, que tem um nome com a sigla em inglês chamada de FEMA. Lá, a FEMA o levou a conhecer uma instituição cristã chamada Associação dos Homens Batistas do Texas. E lá, a FEMA, que é governo, o levou para conhecer por significar ser uma instituição não governamental, né, cristã, e que não dependia nada, nem tinha nenhum subsídio do governo norte-americano, e fazia um trabalho de excelência de ajuda humanitária às vítimas de desastre. A Associação dos Homens Batistas do Texas, ela nasceu em 1967, e naquela época, em 2005, ela já contava com 11 mil voluntários, né, interdenominacionais. Ela nasceu como uma instituição para socorrer os irmãos batistas de tsunamis, furacões, etc.,
Mas ao longo do tempo, Deus foi aperfeiçoando o projeto daqueles irmãos, e em 2005 eles já tinham mais de 11 mil voluntários profissionais, né, cristãos, e que eram capazes de atender qualquer emergência em ação de ajuda humanitária em qualquer parte do território norte-americano. E por isso que tinha esse destaque, e por isso que o governo levou o nosso chefe a conhecer. E aí, Deus colocou no coração do nosso chefe, veja, ainda que ele não tenha sido cristão, mas colocou, né, um amor naquela obra, e eu, como assessor dele, quando ele chegou no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi me chamar, porque sabia que eu era cristão, né, sabia que eu era evangélico, contou com alegria, com muita alegria, de tudo que viu. E à época, no estado do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro era da excelentíssima senhora Rosinha Garotinho, que também era cristã. Então, eles ligaram uma coisa, Deus fez com que ele conectasse, né, e entendesse que esse projeto aqui, num governo de uma governadora cristã, pudesse, assim, crescer, nascer e fazermos esse projeto no Rio de Janeiro. Na visão humana e técnica, né, ele estava certo, ou seja, estava tudo favorável, né, mas isso estava transcendendo a vontade do próprio Deus, que o levou sem que ele soubesse lá, né? E ele trouxe todo o material, me chamou e eu tive a honra de receber as primeiras notícias, né? E está pronto tecnicamente para fazer nascer o projeto do Serviço de Capelania Pós-Desastre pela Defesa Civil Estadual do Rio de Janeiro. O projeto nasceu em março de 2006. Trouxemos 4 representantes dos Estados Unidos aqui, né, da Associação dos Homens Batistas. Eles nos ministraram treinamento por 2 semanas, compartilhando todo o know-how de aplicação que eles faziam lá, a história. Nós treinamos 120 líderes. 120 líderes como representantes das igrejas protestantes, católicas, clubes de serviço e Cruz Vermelha Brasileira. Então, porque o Estado entendeu, né, que, apesar da proposta ser conduzida de ajuda humanitária como um serviço que estava sendo conduzido por cristãos, né, como o Estado é laico, então ele abriu para aqueles que não seriam cristãos poderem participar por meio da Cruz Vermelha Brasileira e dos chamados clubes de serviço, né, como Rotary Club, Lions Club e outras agências, né? E deu muito certo, foi um encontro assim fantástico, né? Mas que durou pouco. Aquele ano de 2006 foi um ano eleitoral, né? E o projeto nasceu em março, ou começou a ser operacionalizado em abril, e ele foi sequencialmente ativo até julho, porque depois vinha o período das eleições e o governo teve uma outra prioridade. Nós tivemos que interromper o projeto. Eu fui deslocado para cumprir uma outra missão que também, ao longo da história, eu percebi que Deus foi complementando a minha capacitação para essa missão. Eu fui dirigir um centro de acolhimento de população de rua, né, da Fundação Leão 13, por 7 meses. Então, eu aprendi muito lá, e isso me ajuda também nas ações de ajuda humanitária hoje, no nosso projeto. Foi um estágio que Deus me deu, né? Mas o projeto interrompeu, o fluxo da vida seguiu, né? As eleições vieram, se estabeleceu um novo governo no estado do Rio de Janeiro, mas a nova cúpula e o novo governo não quiseram tirar o projeto do serviço de capelania da gaveta, né? Entenderam que era novo governo, novos projetos, e esse problema existe, infelizmente, né, nas transições de governo, do novo governo não querer aproveitar coisas que estavam lançadas no governo passado. Só que aconteceu e o projeto não saiu da gaveta, mas existiam muitas pessoas treinadas. Bem, para nossa surpresa, Deus é bom, né? E quando o projeto é dele,
como tem o parecer de Gamaliel, né? Se vem de Deus, não há quem possa impedir, né? E dos 120 líderes que treinaram, um veio me procurar. Somente um, veio me procurar. E ele já tinha uma rede de voluntários cristãos, na chamada base do Processo Apel, que funciona até hoje em Duque de Caxias. Esse Processo Apel tem mais de 25 anos e conta com uma rede de voluntários de mais de 3 mil voluntários ativos, né, e 10 mil cadastrados. Então, ele veio consultar se o governo ia voltar com a atividade da capelania, porque ele tinha interesse de treinar voluntários deles, cristãos. E eu reportei a ele a triste notícia que o governo não ia mais. Né? Aí ele falou assim, puxa, o governo não vai mais? Mas o senhor pode treinar a gente? E aí as escamas saltaram dos meus olhos, os tampões saíram dos meus ouvidos, né? Ali o Senhor me deu um entendimento que nada me impediria, uma vez que o governo não queria, eu como cristão tinha e profissional, eu tinha reunido as competências necessárias para continuar transmitindo isso fora do Estado, né? Com as igrejas, que verdadeiramente elas seriam as protagonistas dentro do projeto. E aí não vi nada que me impedisse, consultei o comando não tinha interesse no projeto, então prossegui em frente. Né? E naquele ano, de 2007, nós começamos a treinar 250 cristãos, pastores, oficiais e voluntários na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Foi um ano fantástico e quando começou o treinamento, a notícia se espalha como fogo em capim seco e várias igrejas que já se sentiam já vocacionadas e desejosas de conhecer essa atividade começaram a nos convidar e desde lá não paro de treinar, né? Não paro de ajudar as igrejas a se prepararem para isso. Então, nos organizamos como Serviço Nacional em dezembro de 2008 e não paramos mais, estamos aqui. Né? Nós não somos uma agência de voluntários, mas nós somos uma agência de treinamento de voluntários, missionários e capelães. Amém, glória a Deus. E é interessante como a gente, como cristão, às vezes passa despercebido, né? De que o governo do céu, ele transcende qualquer governo da terra, qualquer governo natural, e que nós temos todas as ferramentas que o Senhor nos capacita em mãos para equipar outras pessoas, né? É muito legal isso, né? Foi bênção demais. Transformou a minha vida. E como são os caminhos de Deus, né? Porque o que podia parecer o fim acabou se tornando o início de algo muito grande e de algo muito abençoador também, né? Amém. O senhor acabou dando um resumo aí sobre, né, a capelania, sobre como é que foi esse processo, esse início, né? Mas eu queria perguntar ao senhor agora, como é que o senhor teve seu encontro com Deus, né? Como é que o senhor resumiria a sua caminhada desde a sua conversão até os dias de hoje? O Senhor me chamou jovem. Eu me converti em 1992, eu tinha 16 anos. Eu já tinha um encaminhamento de profissão. Eu entrei na Academia de Oficiais do Corpo Bombeiro em 91. Então, em 92, eu fui convidado por um grupo de jovens, né, a participar de um louvorzão que ocorria numa igreja chamada Igreja Barão da Taquara, na Praça Seca do Rio de Janeiro. Naquela época havia um encontro de jovens às quintas-feiras, e era um culto de jovens, e eu fui convidado como jovem por alguns amigos e está lá também. Lá o Senhor começou a falar comigo, e ali eu já fui começando a aprender, né? A minha irmã que me convidou, porque ela já frequentava aquela igreja, mas Deus não permitiu que eu me tornasse membro daquela igreja. Eu comecei a frequentar, mas eu tinha amigos que moravam mais perto de mim e que congregavam numa outra igreja. Então, eles logo me convidaram para ir mais perto de casa, né, e tal. E ali foi bênção, foi direcionamento de Deus e consolidei a minha vida cristã, né? E desde 92, eu posso dizer assim, em setembro de 92, eu me batizei. E me batizei, não, fui batizado, né? Então e assim o Senhor veio me preparando, me instruindo,
eu já estava na carreira, né? Mas o Senhor já tinha me mostrado que Ele já estava na minha vida antes, eu que não percebia, né? E já cuidava de mim e da minha família. Então, a minha experiência assim, de início na caminhada da fé, eu coloco como em 1992, né? E assim, se a gente for contar até hoje, o Senhor me conservou aí nesses 31 anos, né? Consciente do seu chamado. Glória a Deus, glória a Deus. E em que momento que o senhor começou a se sentir despertado, a se aprofundar, né? Não somente na teologia, mas também no ministério de capelania também? Amém. Bom, na capelania, né, o Senhor me fez esse convite dessa uma pessoa que voltou, me pediu o treinamento. O Senhor me deu o entendimento, Ele abriu o entendimento para a minha profissão. Eu era, à época, um tenente-coronel, né, do Corpo de Bombeiros, e continuava assessor do subsecretário de Estado, e era um especialista já. Deus já tinha me preparado. Na minha carreira, Ele me tornou especialista no ensino, Ele me tornou especialista em gerência de projeto, Ele me tornou especialista em desastres, né? Então, no momento que se deu esse chamado, eu já tinha todas as ferramentas humanas necessárias, mínimas, né, para começar. Então, era pegar, crer que era o chamado de Deus e começar a treinar. E assim fiz, né? E o Senhor foi começando a me mostrar as razões fundamentais dessa ação, desse mover dele. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso e se preocupa com os detalhes, apesar de sermos uma sociedade pecadora, né? E que às vezes ignora a vontade de Deus, e por isso erramos e trazemos assim muitas mazelas, né, por causa do pecado. Mas o Senhor é presente, o Espírito Santo de Deus é presente, né, e tem misericórdia. E como que ele agiu por meio desse conhecimento das misericórdias? É porque é praxe nas ações de defesa civil, em desastres de origem natural, principalmente, que você tem que abrigar famílias em abrigos temporários, né? Os governos, conquanto eles precisam exercer essa ação rápida e emergencial, eles assim têm pouco preparo. Eles têm a competência, mas têm muito pouca experiência e preparo para cuidar de pessoas de um modo coletivo, tá? Por algum período de tempo. Então, as coisas ficam assim. E como a governança pública vai usar agentes públicos, né? E os agentes públicos saem da rotina para cuidar de pessoas, isso é um processo também muito complicado, né? Porque ele vai gerando estresse de quem é vítima e quem é socorrista. Mas se a pessoa não tiver esse chamado de cuidar de pessoas, o processo fica mais complicado. E o governo não seleciona seus servidores assim, né? Com aptidão. Então, o que acontecia muitas vezes no interior dos chamados abrigos temporários? A pessoa tinha sofrido um desastre, era abrigada no abrigo, e para a sociedade parecia que ela estava suprida, parecia que ela estava assim, o problema dela estava contornado. Mas, na prática, isso não acontecia. Às vezes, viriam novos desastres, mesmo dentro dos abrigos, que nós chamamos tecnicamente de desastres secundários ou terciários. Que desastres eram esses? Assédios, estupros, violência. E, às vezes, algum desses atos praticados por agentes públicos, e que muitos desses não tomavam, não eram notificados, não chegavam na delegacia, né? Não eram praticados dentro do abrigo, tá? Mas eles tinham o assediador, né, o criminoso, ele tem os seus meios, né, de ir atrás, de fazer. Então, imagina, a pessoa perdeu às vezes casa, perdeu o ente da família, ainda foi atacada, assediada e estuprada. Então ela vai naturalmente, humanamente, talvez ela pergunte assim: por que Deus não me levou? Né? Por que Deus não me levou também?
É como se não restasse nada, deixasse terra arrasada. Aqueles que deveriam ajudá-la ainda praticaram mais mal ainda, porque a gente sabe que tem muito lobo, né, em pele de cordeiro. Isso existe nas igrejas, né, imagine no serviço público. Então, quando o Senhor nos chamou e organizou esse serviço, foi justamente para destacar os vocacionados, aqueles que ele já tinha chamado no coração, mas não tinha o preparo, né? E agora nós íamos assumir o apoio, não o controle, porque o controle sempre será do Estado, mas nós íamos assumir debaixo da supervisão do Estado, com um efetivo maior de cristãos conscientes da missão que tinha que fazer para acolher vítimas de desastre, com vistas a reduzir riscos desses desastres secundários e terciários, que são de natureza humana, né, de natureza social. São desastres que nós chamamos relacionados a desastres humanos, de natureza social. Então, e aí nós vimos drasticamente esses índices, né, caírem de violência e aumentar os índices de segurança, né, para uma prestação de socorro idôneo, né, mais seguro e seguindo aí a vontade de Deus. Então, o Ministério de Socorros em favor das vítimas de desastre, ele se consolidou e se viu como necessário para ajudar os governos, tá, a melhor acolher as vítimas e também nós ajudamos as igrejas, existem igrejas que já são vocacionadas, né, que têm estrutura, que têm espaço e que normalmente abrem suas portas para acolher famílias do entorno, né? Tanto famílias que são cristãos, domésticos ou não, mas e a gente treina essas lideranças a prestarem um serviço mais profissional e não amador. Esse é o objetivo. Amém. Poucas pessoas sabem, né, o que é capelania, né, e menos ainda se conhece sobre a diversidade de atuação, né, que tem nessa área. Eu queria pedir para o senhor explicar para aqueles que estão nos assistindo, né, o que é em si a capelania em geral e como se dá também essa atuação mais específica, que é a área do pós-desastre. Sim. Essencialmente, o serviço de capelania é um serviço de assistência espiritual, ok? Assistência espiritual. É o missionário presente, né? É o capelão presente que tem a oportunidade de oferecer amparo e dar orientações para a proteção logo do primeiro momento, segundo a vontade de Deus. Só que esse capelão, ele traz ferramentas consigo. Ele tem profissão, ele tem competências, outras, que ele vai aliviando, tá? Então, a missão final da capelania não é resolver o problema da vítima, tá, de desastre, mas é aliviar o sofrimento. Então, ele tem formas estruturais de se aliviar o sofrimento, né? Nós vamos exemplificar aí daqui a pouquinho, né? Mas, sobretudo, ele é um homem e uma mulher de Deus, capacitado para isso, enviado por Deus, para as primeiras horas de um desastre, onde a vítima está totalmente vulnerável, mas que para que ela seja amparada e guardada sob o cuidado de Deus, até que ela possa retornar à sua vida normal. Amém. A gente sabe que nós, como cristãos, a gente faz tudo baseado na palavra, né? E eu creio também que todos os direcionamentos que a gente tem para atuar, seja qual for a área, ela tem que vir também de uma direção da palavra. Qual texto bíblico o senhor usa como uma referência para inspirar o senhor, para motivar o senhor para trabalhar nessa área que vai além de pregar somente o evangelho, né? E eu falo somente o evangelho com muito temor, porque pregar somente o evangelho, né, parece diminuir. Mas quando a gente fala isso é porque existe a pregação do evangelho, mas existe a pessoa depois da pregação do evangelho, né? A pessoa que está carente ali de um auxílio, de uma ajuda. E aí, qual o texto que o senhor usa para basificar isso, basilar isso? Sim. O texto central que embasa o nosso chamado e serviço está em 1 Coríntios 12, tá? Especificamente no versículo 28, mas ele é melhor compreendido quando a gente faz a análise e a leitura do 27 ao 31. Tá? Esse texto é que fala sobre da unidade da igreja e fala das missões, né, do propósito. Cada um foi chamado com um propósito. Tá?
Então, no versículo 27, eles falam que o corpo de Cristo, né, o apóstolo Paulo ensina que o corpo de Cristo tem muitos membros. Então, nós podemos entender que tem muita gente que faz serviço diferente, né? E dentre esses estão a capelania, né? Então, ele chama aqui, em primeiro lugar, ele estabeleceu uns como apóstolos, outros, em segundo lugar, como profetas, em terceiro, mestre, depois operadores de milagres, né? Depois o que tem dons de curar, e na tradução de João Ferreira de Almeida, revista atualizada, está lá socorros, ok? Socorros. Depois, ele vai falar de governo e de variedades de língua. Então, o versículo 28 mostra que no reino de Deus há algumas pessoas que foram chamadas com o dom dado pelo próprio Espírito Santo, que dá liberalmente, livremente, né, para socorrer pessoas. A questão é que muitas pessoas não conseguem ainda interpretar, né, o seu chamado, entender, porque lhe falta, né, aquele ensino, lhe falta o discernimento, né, para entender a sua vocação. Ela até ajuda, ela tem uma vontade de apoiar, de ajudar, mas lhe falta, às vezes, o preparo. Né? Então, eu acredito que o nosso ministério ele dá esse suporte, né, daqueles que têm esse chamado se encontrarem e se organizarem, né, nas suas igrejas para oferecer isso, não só nos grandes desastres, mas o desastre ele acontece não só quando há grande chuva, né, ou deslizamento, mas nós temos desastre em menores proporções todo o tempo na nossa igreja, né, em todo ano. Né? Então, a questão é entender e discernir e assim atuar. Glória a Deus, amém. O senhor é capelão-chefe, né, e diretor-geral do Sencap Brasil. Eu queria que o senhor explicasse, né, para aqueles que nos ouvem, o senhor já deu algumas prévias aí, alguns spoilers, né, sobre o que é o Sencap, a agência de capacitação, e o que é o Sencap e de que forma ele treina para a prática da assistência humanitária. Muito bem. Nós treinamos capelães e missionários brasileiros e estrangeiros que queiram se organizar para participar e acolher com ações de ajuda humanitária. Nós treinamos tanto igrejas como voluntários avulsos, ok? Porque existem muitas pessoas que têm o chamado, mas estão congregando em igrejas que não têm o chamado, né? Então, mas ele não deixa de cumprir a sua vocação em outros segmentos, né, de apoio, em agências de apoio, porque ele se sente e tem a clareza que o Senhor o chamou para isso. Então, ele vai cumprir o seu papel de, vamos supor assim, vai ficar no boxe sendo suprido e alimentado espiritualmente na igreja onde ele congrega, mas vai ter a ação, né, na agência missionária ao qual ele pertence e vai poder doar a sua mão de obra. A capelania pós-desastre, ela tem esse ministério direcionado a vítimas de desastres, tá? E desastres nós classificamos tecnicamente como em dois ramos: desastres naturais e desastres humanos, tá? Por exemplo, a pandemia é um desastre humano, né? Que foi de natureza aí biológica, né? Relacionada à transmissão de vírus. Tá? Então, tem papel a ser cumprido, ok? Tem papel a ser cumprido. Mas existem uma diversidade. Os mais comuns, que estão relacionados às ações de defesa civil, que são mais vistos, e ciclicamente aqui no estado do Rio de Janeiro, todo o período de dezembro, janeiro, fevereiro e março é período de chuva. Então, nós sabemos que vai chover. E se vai chover, a cidade tem os seus pontos cíclicos de problemas, né? E regiões, por exemplo, a Baixada Fluminense se chama Baixada porque ela tem um declive, é como se fosse uma bacia, né? Então é certo que vai encher alguns lugares e vai deixar desabrigados. Pode não ter mortes, tá? Mas vai deixar desalojados, né, e desabrigados. Então esse é o nosso momento daquele momento cíclico e reduzir o sofrimento e a dor daqueles que são atingidos ou afetados por desastre. Então, em linhas gerais, né, o capelão ele tem a sua ação principal de prestar assistência espiritual.
Mas o capelão pós-desastre, além da assistência espiritual, ele tem um chamado de assistir com suas ferramentas, competências. Então, ele vai assistir com a sua profissão, com o seu conhecimento, né? E além da parte espiritual. Porém, ele não é. Quando a gente trata da parte espiritual, nós não nos comparamos ao ofício pastoral, tá? Não é assim. Um capelão, em tese, ele é diferente de um pastor. Vou tentar aqui exemplificar. O pastor é alguém que é chamado por Deus para pregar a palavra, quer oportuna, quer não, ok? Então é como se o pastor tivesse uma espada na mão, né? E ele vai passar a espada. Quem pegar, pegou, né? O Espírito Santo pegar, pegou, se serviu a carapuça, não serviu. A missão do pastor é proclamar o evangelho. E muitas das suas habilidades, né? Talvez a principal pastoral que mais ele usa é a prédica, que é a pregação da palavra. Mas o capelão, ele tem, e ele mais, o pastor, ele tem uma visão de rebanho. Então, ele dá a direção para onde o rebanho de Deus deve ir, né? E ele vai cuidar das ovelhas que estão fugindo do aprisco, né? Estão saindo do aprisco. Então, se alguém se afastou do rebanho, ele vai lá e traz de volta. O capelão, ele é diferente do seu ministério. Ele participa, ele é parte do ministério pastoral. Ele está dentro do rebanho que o pastor está conduzindo, tá? Só que, por exemplo, quando o pastor está conduzindo e olha um rebanho enorme, e se o rebanho estiver tudo junto, o pastor de uma posição privilegiada, ele vai ver somente um conjunto de cabecinhas. Está conseguindo enxergar aí? Um conjunto de cabecinhas juntas, tá? E aí ele só conduz o rebanho para um lado, para o outro, e mostra para onde o rebanho deve ir, e se alguma cabecinha sai, ele vai atrás. O capelão está dentro do rebanho, tá? Está dentro do rebanho. Ele não vê as cabecinhas, ele está encostando nas ovelhas. Só que no meio do rebanho, o pastor lá da frente não consegue ver as ovelhas assim, ó, dando cutucada, dando soco, furando o olho, pisando no pé, machucando mais as outras, se empurrando, né? Ele não consegue ver. E o capelão que está ali no meio consegue ver. E aí o capelão fica assim, não faz isso, não machuca o teu irmão, não bate nele, não pisa no pé, não fura olho, calma aí, vamos conversar, né? Se não consegue andar do lado, vai para o outro grupo, né? Fica lá no outro. Ou seja, ele vai mantendo a coesão do rebanho por meio da assistência espiritual. O pastor que tiver visão de reino, ele vai entender que é muito necessário ter discernido no seu ministério aqueles que vão cuidar das ovelhas dentro do rebanho, que vai perceber que contribuir para que as ovelhas não abram um buraco no rebanho, não dispersem, né? Não briguem entre si. E se brigar, eles estão ministrando o remédio, o bálsamo, para que as ovelhas continuem juntas, coesas, felizes, e indo todas na direção para onde o pastor está enviando, ok? Então, o capelão é um ministério de pessoa a pessoa, não é ministério de rebanho, é ministério de pessoa a pessoa, de pequenos grupos, tá? Que vai ministrando a palavra segundo as orientações pastorais, mas que vai mantendo o grupo ali sadio, coeso, saudável, né? E se elas se machucarem, ele vai lá e passa o bálsamo, né? E vai ajudar a cuidar, mas ninguém vai se perder. Então, a ação capelã tem esse propósito. Vou dar alguns exemplos. Vamos imaginar que num desastre houve uma inundação e a água subiu e trouxe muitos danos e infortúnios dentro de uma casa, tá? E nisso, a casa que foi atingida, perdeu-se a escritura da casa. Só que aquela família estava numa batalha judicial que daqui a 3 semanas ela teria uma audiência e o documento que foi destruído era fundamental para provar a sua defesa, né? Para poder garantir aí, justificar ali que o patrimônio era dela, por direito. Só que a escritura foi-se embora, né? Dentre os capelães ali trabalhando, né?
um capelão vê que uma pessoa está desesperada, porque ela sofreu o desastre, mas ela vai aumentar o desastre, ela vai perder tudo, vai perder a casa, né? Ela já tinha perdido os móveis, mas vai acabar perdendo a casa se ela não provar na justiça, né? Que a casa era dela, que ela tinha o direito. E aí ela não sabia o que fazer, e mais o infortúnio da dor, da perda da água de subir, e mais a ameaça trágica que se apresenta no futuro, a pessoa estava muito desesperada. E aí o capelão percebe e pergunta, posso te ajudar? Aí ela vai e relata. Ela fala qual é a dor dela. Aí ele fala assim, peraí, só um minutinho. Chama um outro fulano. Irmão, essa pessoa aqui, esse capelão, é advogado. Ele trabalha com cartório, né? E ele trabalha com... tem especialização em conhecimento nesses processos. Então, aí a pessoa fala assim, o que a senhora está precisando? Aconteceu isso, isso ali. Espera aí, só um pouquinho. Pega um papel, um guardanapo, pega uma caneta e faz assim, ó. A senhora precisa fazer isso para tirar a segunda via e tal. Os preços são esses, tal. Ele não precisa ir com a pessoa resolver o problema dela, mas ele dá a linha, a direção de tudo que ela precisa fazer. A pessoa que não tinha direção, agora ela tem. E ela vai falar assim, foi Deus que mandou você aqui. Foi Deus, porque eu não sabia o que fazer, eu nem conhecia vocês, essa pessoa me ouviu falar, se interessou pela minha causa, eu não tive medo, falei para ele me trouxe uma outra pessoa que eu não conheço, mas que me deu todo o passo idôneo, seguro, me mostrando todo o caminho. Agora eu vou dormir para me organizar e amanhã eu vou nesse negócio. Eu vou começar a resolver tudo. E ela vai dizer, foi Deus que mandou você aqui. E o que a gente treina, os capelães, a gente diz assim, se você ouvir isso, fala assim, foi mesmo. Foi mesmo. Foi mesmo. Porque o protagonismo é de Cristo, né? Jamais é nosso. E se nós estávamos lá e tivemos a oportunidade de conhecer essa dificuldade e tínhamos a competência necessária para socorrer com a informação, que é uma informação técnica, então valeu a pena. Salvamos uma vida, salvamos uma família, valeu a pena. Outro caso, às vezes, que acontece, não precisa ter desastre, mas acontece nas nossas próprias igrejas, né? É que às vezes as pessoas estão tão juntas que elas não conversam. Né? Você nem sabe qual é a profissão do teu irmão, só chama de irmão, você até esquece o nome dele, né? E nem sabe que profissão ele tem. Então, não é incomum acontecer nas igrejas, se ela não tiver um capelão, capelães ativos, né? Pessoas que interagem, que sabem o que as pessoas fazem e que sabem qual o infortúnio que ela pode estar passando naquele momento. Você vai ver assim, uma senhora idosa, uma senhorinha que frequenta a igreja idosa, mas que às vezes mora sozinha e que já está uma semana tomando banho frio. Tá? E por que está tomando banho frio? É porque ela não a resistência do chuveiro queimou, né? E ela tinha uma resistência, mas não tinha ninguém para trocar a resistência dela, né? Então, ela está tomando banho frio. Isso, dependendo do estado de saúde, é um desastre, porque artrose, uma série de coisas, né? Dor na articulação, ainda tomar banho frio. E, de repente, ela vai e comenta isso com o irmão, né? Que não está conseguindo, precisava de alguém que pudesse ajudá-la. E o irmão, peraí, eu conheço alguém que sabe mexer e trocar resistência de chuveiro. E aí, a senhora autoriza? Podemos ir lá? Podemos marcar? Ai, meu filho, muito obrigado, não sei o quê. Eu já tenho a resistência. O cara vai lá, pega a resistência e com a mão de obra dele, ele troca e ela passa a tomar banho quente. Então, para algumas pessoas, isso pode ser pouca coisa, mas para quem estava sofrendo dor e tendo que tomar banho frio, isso ela vai dizer, foi Deus que mandou você aqui. E aí o capelão vai dizer, foi mesmo. Entende? Então, nós temos competências aferidas na nossa vida ou adquiridas na formação que podemos e devemos colocar a serviço dos irmãos. E de uma forma gratuita, né? De uma forma a prestar socorro, a trazer alívio. Né? Porque para aquela senhorinha,
era uma dor, um infortúnio. Para ela estava vivendo o desastre dela. Ela era sozinha, né? Mas você está vendo aquela senhorinha ir para a igreja, cultuar lá, e quase ninguém fala com ela. As pessoas só cumprimentam, mas não se interessa para saber como é que está a vida dela, né? E, de repente, como um capelão treinado, ele chega e cumprimenta, ele não só dá a paz do Senhor, ele fala assim, como é que está o teu dia, meu irmão? Como é que está a tua semana? Né? Como é que está a tua vida? E as pessoas se abrem, né? Porque o Espírito Santo ele promove esse encontro, né? Só que ele promove encontro com as pessoas preparadas e que fazem referência e contra-referência e conseguem ajudar nas coisas mais básicas até as coisas mais complexas. Muito legal, muito legal. O interessante desses exemplos que o irmão citou é que um é em proporções gigantescas e catastróficas, né, em termos mais gerais, e um outro exemplo que também tem a sua proporção também catastrófica ao seu nível, mas um exemplo cotidiano, né, e que muitas vezes a gente talvez não tenha essa sensibilidade de enxergar que precisa se haver uma ação ali, precisa se haver um apoio ali. E aí outra coisa que o irmão apontou, que eu destaco aqui também, é que Deus ele usa pessoas que estão preparadas, pessoas que estão disponíveis. E aí, quando a gente vai pegar a palavra, né, ler o Antigo Testamento, os homens que foram chamados, nenhum deles estava deitado numa rede tomando água de coco e esperando a vida passar. Todos eles estavam envolvidos com alguma coisa. Todos eles estavam disponíveis, né? E é muito legal isso, muito legal isso. Meu irmão, qualquer pessoa interessada em se voluntariar na área de assistência humanitária pode realizar esse treinamento ou precisa se haver, né, além disso que a gente já comentou aqui sobre essa disponibilidade, precisa se haver ou precisa ser um missionário, ou precisa ser enviado pela liderança pastoral e também quais são os critérios, né, para realizar esse tipo de treinamento aí junto com a Sencap Brasil? A Sencap Brasil treina pessoas com idade de adulto, né, acima de 18. Tá? Nós não selecionamos assim, treinar cristãos e não cristãos. Nós treinamos cristãos quanto não cristãos. Porém, nós avisamos os não cristãos que todo treinamento ele é radicado na vida, no modelo da pessoa de Cristo. Então, se ele não tiver problema com Cristo, ele vai fazer um bom treinamento. Se ele tiver problema com Cristo, é melhor ele pensar bem, tá certo? Nossos treinamentos são totalmente gratuitos, tá? São gratuitos, mas não significa que eles têm custo zero. Eles são, o custo ele é pequeno, mas é custo operacional de quem vai treinar, e vai ter que levar o seu almoço, né? Levar seu caderno, né? Levar seus materiais afins para poder fazer o curso, que é uma questão natural, mas o que nós queremos dizer é que ninguém vai precisar desembolsar qualquer valor. O fato dele ser gratuito não significa que ele assim não seja importante, né? Nós também identificamos no Reino de Deus que as pessoas, às vezes, elas não refletem e não dão valor àquilo que é entregue graciosamente, né? Então, até elas usam mal, né? Então, em linha geral, qualquer pessoa pode treinar conosco, tá? Agora, servir missionariamente só os cristãos, né? Aquele que não é cristão pode adquirir o conhecimento, mas ele acredita que Deus vai usá-lo em outro lugar, né? Servir numa igreja, ele precisa ser seguidor de Cristo, né? Então, isso é de ordem fundamental. Conhecimento, ele está aberto, né? É porque Deus escolhe seus caminhos para orientar as pessoas, mas compromisso é quem assumiu primeiro com Cristo, e ele tem que estar ligado a uma igreja, né, de Jesus Cristo na Terra, né, para poder servir. Bom, o treinamento que nós ministramos são treinamentos em módulos, né, de cursos expeditos, e que a gente vem justamente formando e formando o caráter do capelão, né, mostrando as suas áreas de atuação e competência, como ele pode participar e treinar, né, e como ele pode organizar bases de apoio a partir das suas igrejas. Tá? Faltou aí alguma parte, Tiago? Não, eu creio que não.
Eu creio que não, porque até o senhor já estava entrando já na próxima que eu vou fazer agora, né? E aí o senhor já pode até completar também, né? Mas é bom fazer ela porque acho que vai citar a Escola Brasileira de Voluntários. Ok? Então, aí o senhor pode também falar alguma coisa a respeito também. Então, eu vou fazer essa pergunta agora. Os cursos da Sencap Brasil são realizados em parceria com a Escola Brasileira de Voluntários, correto? Uhum, Pronúncia? Embrave, perfeitamente. não é isso? Ebrave, Ebrave. EBRAB, isso, muito Isso. bem. No entanto, a minha pergunta, né, aqui seria se as aulas são, isso gerou uma dúvida em mim mesmo, né, se as aulas são presenciais ou de forma remota, pagos ou gratuitos, o senhor já deu aí a deixa aí de que é gratuito, né, mas é muito bom, é um material de Aham. qualidade, mas seria presencial ou de forma remota, e aí pode falar um pouco mais dessa parceria? Nós temos os dois modelos. A maior parte, 80% do nosso treinamento é presencial, porque precisa ter a identidade aferida com aquele que é treinado, tá? Os aperfeiçoamentos são feitos online, e aí pode ter a cobertura de distância, o cara pode estar nos Estados Unidos fazendo treinamento conosco, mas ele vai estar, ele já é um capelão, ele já é um missionário, que já passou pelo primeiro treinamento e agora está se aperfeiçoando em alguma das áreas de planejamento, de ação de atuação em ação de humanitária, e assim vai, tá? Mas, inclusive, agora, a partir do, não sei quando nós vamos colocar aqui o nosso vídeo, né? Mas nós vamos já ministrar um treinamento esse mês de outubro, no dia 19, né? O primeiro treinamento, o treinamento que fala sobre o Ministério de Socorros e faz a primeira apresentação daqueles que querem conhecer e participar do serviço de capelania pós-desastre. Nossos treinamentos são feitos na base do processo APEL, tá? Em Duque de Caxias, essa cidade da Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro. As inscrições são feitas online pelo site da Escola Brasileira de Voluntários, da EBRAVE, tá? E lá as inscrições já reafirmamos que são gratuitas, né? Mas tem alguns critérios. Por exemplo, o irmão vai lá e se inscreve no curso que é gratuito, tá? E no dia do curso ele não aparece, né? Ele não vai treinar. Nós entendemos que isso acontece, todo mundo pode ter um fator de incidente, né? E de impedimento, mas ele vai ficar com uma cruzinha vermelha lá. Se ele se inscrever no segundo curso e ele faltar, né? Ele vai ficar impedido de fazer o próximo, né? Vai precisar passar 3 cursos para ele se inscrever novamente, né? Então, porque o voluntário, ele é uma pessoa coerente, consciente, responsável, e quando ele se inscreve, né, ele está tirando a vaga de alguém. E se ele não aparece, ele está impedindo que alguém faça o curso no lugar dele. Então, o que a gente exige do voluntário é mesmo essa coerência, esse caráter cristão, né? Um senso de responsabilidade apurado, né? E que ele pode vir a hora que quiser, mas não pode usar mal o recurso que está sendo oferecido graciosamente. Irmão Marcelo, acho que isso não teve nas perguntas, mas é bom, né, trazer para o pessoal, não lembro se o senhor trouxe, como é que a pessoa pode procurar o curso, né, para se candidatar aí a fazer o treinamento? Então, ela precisa visitar o site www.ebrave.com.br, né? E lá ele vai na plataforma Cursos e vai ver os cursos gratuitos, e nele estão vários outros cursos, mas dentre os cursos que estão lá estão os cursos da capelania pós-desastre do serviço do Sencap Brasil. Tá? O acesso é bem simples, bem fácil. Vai ver outra coisa, quando a pessoa busca os nossos cursos, ela vai se cadastrar gratuitamente também, né? Na Rede Brasileira de Voluntários, que a gente chama Rede Bravo, tá? Lá é uma rede que já está chegando a quase 20 mil voluntários no Brasil, tá? Então, ela se cadastra lá, no cadastro, ela recebe um registro geral, que é chamado RGV, Registro Geral de Voluntário, e é com esse registro que ela faz a inscrição em diversos cursos, não só do Sencap, mas em todos os cursos que a Escola Brasileira oferece. Legal. E aí, mais informações a gente vai colocar também nas descrições aí dos vídeos para o pessoal acessar lá. Irmão Marcelo, o que o senhor acha, né, a respeito da necessidade
das pessoas despertarem, né, se despertarem para buscar uma capacitação e treinamento, não somente na área de capelania, né, mas em qualquer área ministerial para servir ao reino, né? Assim como a gente se dedica muito para as nossas questões, né, para a nossa vida, para as nossas ambições, como o senhor acha que as pessoas deviam, né, se despertar para isso também, para essa capacitação a serviço do reino? Nós acreditamos, por meio da iluminação da palavra, que todo cristão ele tem um chamado. Então, todo cristão ele precisa responder uma pergunta. Ele não vai conseguir responder essa pergunta imediatamente ao seu novo nascimento, mas à medida que ele vai crescendo na fé, ele vai amadurecendo, ele vai ver que é necessário responder essa pergunta. E a pergunta é: qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito? Todo cristão precisa buscar saber, no próprio Cristo e por meio da palavra, qual o propósito da sua vida. Nós somos pessoas amadas por Deus, chamadas com propósito. Então, no propósito, nós vamos entender os caminhos que o Senhor me trouxe, minha profissão, minhas habilidades, minha família, onde Ele me botou. Então, o Senhor tem um propósito. E a melhor forma de entender o propósito começa em reconhecer o seu dom. Qual é o dom? Por quê? Porque eu posso fazer muita coisa, porque Deus me concedeu talentos, mas não fazer a coisa que o Senhor me chamou para fazer, que é o meu dom. O dom é o melhor de Deus em nós. Então, nós devemos usar o nosso dom espiritual, né? Mas nós podemos exercer habilidades com talentos. A questão é que o uso do nosso dom, o Senhor quer aperfeiçoar. O Senhor nos deu para usar, para ter um fim proveitoso. Então, eu não posso usar as minhas outras habilidades e não desenvolver o dom que o Senhor me deu, né? Seria um erro de percurso, né? Então, como o cristão precisa responder, o cristão precisa saber qual é o seu dom. Nós entendemos que todas as pessoas chamadas por Deus, o Espírito Santo capacitou com um dom. Um dom. Ninguém tem todos os dons, mas alguns Deus pode até dar mais de um, né? A questão é que todos têm pelo menos um, e esse um não pode ser enterrado. Não pode ser enterrado, porque quem enterra o dom que o Senhor lhe deu vai se ver naquela parábola dos talentos, né? Servo mau e negligente, né? E não vai entrar no reino, né? Então, nós precisamos colocar em prática, né, o nosso chamado. E o instrumento que o Senhor nos deu, né, é o dom, porque o dom é para servir a igreja, para servir aqueles que o Senhor quer trazer ao seu reino, né? Nós cremos que é o Senhor que chama, né, é o Senhor que salva, mas o Senhor nos usa para acolher, abençoar e mostrar que Ele está agindo na terra, né? O Espírito Santo está presente, né? Então, eu não vivo para mim mesmo, né? Por exemplo, eu tenho convicção disso e ensino isso, né? Eu sou um coronel do Corpo de Bombeiros, mas a minha profissão não vai ter nenhuma serventia no céu, porque no céu não tem desastre, né? No céu não vai ter choro, não vai ter ranger de dente. Então, por que o Senhor me chamou a essa profissão? Para eu socorrer a terra, né? Para eu ajudar os irmãos na terra, porque aqui tem choro, aqui tem ranger de dente, aqui tem dificuldade, e é aqui que o Senhor vai usar, por meio da minha vida, o seu poder e misericórdia. Então, é assim que nós servimos a Deus. E quando o Senhor me mostrou isso, me fez ter essa consciência, eu glorifiquei a Deus, porque Ele me chamou para um ministério que, com a minha competência que adquiri na ciência humana, eu estou usando para o reino de Deus, né? E para aliviar o sofrimento das pessoas. Então, eu sou o meu chamado e onde eu cheguei na carreira se justifica muito, né, para aquilo que eu tenho que servir a Deus, né? Então, eu não poderia ter o que tenho, me aposentar e ficar em casa, enterrando esse talento, né? Não posso enterrar esse conhecimento. Seria um desprezo a Deus, né? Você certamente entristeceria o Espírito Santo,
né? Então, não é porque eu me aposentei que o talento vai ser enterrado, né? Então, vejo isso com muita clareza e louvo a Deus por isso, né? E quero ser fiel a Ele até a morte. É interessante porque, às vezes, o nosso dom ele está escondido na forma bruta dentro das nossas habilidades, né? Dentro daquilo que a gente sabe fazer de melhor, e muitas vezes nós não lapidamos esse dom, nós não Exatamente. nos despertamos para esse dom, né? E aí o senhor começou muito bem ali a base, né? Para o Uhum. dom da capelania, e aí lá tem os apóstolos, tem os pastores, mestres, tem Uhum. todas as áreas, os dons ali que servem à igreja, que fazem, que trabalham na edificação da igreja, e muitas vezes nós temos habilidades que são relacionadas a esse dom, que está de Exatamente. forma embrutecida no meio das nossas habilidades. Muitas Isso. vezes não despertamos não lapidamos esse dom, muitas vezes o enterramos, como o irmão citou, muitas Uhum. vezes usamos numa direção errada também, né? Exatamente. Então, E andamos existe. no deserto, né? Nos perdemos, ficamos andando no deserto. Vamos passar 40 anos e não vamos chegar onde Deus quer que cheguemos. Mas uma coisa que eu gostei que o irmão citou, e talvez falta isso como compreensão para a igreja de forma geral, né? A igreja universal, no sentido universal. Uhum. Entender que todos nós somos uma peça e temos um dom dado por Deus para atuar em Exatamente. alguma coisa em prol da edificação. Não é só para pastor, não é só para Exatamente. missionário, não é só para quem é capelão de ofício, não. Exatamente. Todos nós temos um dom e basta que isso seja despertado ou lapidado, né, como estamos falando aqui. Entendido, né? Entendido, Entendido, entendido. acho que é o começo, né? Eu É entendo o que eu tenho e aí eu começo a lapidar isso, né? isso, exatamente. Meu irmão Marcelo, eu queria fazer essas duas perguntas, próximas duas perguntas, né? Vou juntar elas porque elas são praticamente a mesma, né? Só Sim. que uma está perguntando quais os conhecimentos que o senhor considera imprescindíveis, e aí eu já junto com a outra pergunta, que é quais habilidades o senhor também considera imprescindíveis para uma pessoa que é chamada para a prática da assistência, né, que ela possa desenvolver. Quais conhecimentos e quais habilidades o senhor considera que são imprescindíveis aí para a pessoa que quer trabalhar com assistência, com a área assistencial? Bom, quando eu considero imprescindível a consciência do chamado, ok? A pessoa, sobretudo, ela tem que entender e ter discernimento que Deus a chamou para servir alguém em situação de dificuldade, necessidade, sofrimento. E porque isso define o chamado capelão, tá? Agora, quanto ao ofício, tá? Nós aprendemos que os ofícios eles são os mais diversificados possível. Vou dar um exemplo, tá? Todos têm espaço nesse reino. Eles só têm que ter a consciência do chamado e o compromisso de dar o seu melhor. Por exemplo, o voluntariado não mais se sustenta como um voluntariado daquele que estava desocupado e alguém passou e falou assim: está fazendo nada? Vamos lá ajudar as pessoas. Jamais. Esse não é o modelo atual. O modelo atual é o voluntário que é capaz, tá? O voluntário que sabe fazer bem alguma coisa e que foi chamado, e a sua ferramenta vai se justificar naquele momento para ajudar alguém. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu gosto de utilizar o exemplo daquele, assim, que tem consciência de que sabe fazer bem alguma coisa. Nós já vivemos experiências, porque todo desastre é comum a gente estabelecer o chamado gabinete de gestão de crise. É como se fosse um núcleo, né, administrativo, organizacional, que vai dar as demandas e direções das ações e fazer o controle também dos recursos que estão sendo enviados, trazidos, e nome das pessoas assistidas, quem está no abrigo, para fazer uma referência e contra-referência com os órgãos governamentais, ajudar nesse controle. E como qualquer ambiente que se presta serviço, o ambiente naturalmente acumula lixo, tá certo? E como é um trabalho voluntário, né, nós precisamos estar atentos para todos os papéis. E o papel de conservação e limpeza é um papel importante, ok? Só que, por exemplo,
Se você for olhar para o segmento secular de prestação de serviço, você chamaria quem presta serviço de conservação e limpeza, normalmente aquele que está empregado num serviço gerais, tá? Mas para nós não temos esse olhar. O nosso olhar é quem sabe varrer bem, quem sabe limpar bem. Não importa a sua profissão, se sabe, tem consciência, sabe limpar bem, porque quando foi educado em casa, a sua mãe, né, pedia para ele lavar a louça, lavar o banheiro, varrer a casa, e ele fazia bem e a mãe era zelosa, então Deus o preparou. Então nós já tivemos casos de pessoas que eram engenheiros, né, e que se colocaram à disposição para varrer a sala, e varrer bem, porque ele fazia isso na casa dele. Então, varrer bem é o quesito essencial, tá? Não é só varrer. Tem gente que varre, mas varre mal, né? Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos saber quem varre bem. Normalmente, as pessoas, quando não têm entendimento do voluntariado profissional, eles chegam e falam assim, estou aqui para ajudar. Aí a gente pergunta, pois não, em que você quer ajudar? Qual é a sua especialidade? Aí ele fala assim, qualquer coisa. Aí, no qualquer coisa, a gente fala assim, qualquer coisa? Então, senta aí. Senta aí. Aí vai chegar um outro e vai falar assim, eu varro bem. Ah, então vem cá. Varre bem, vamos para a sala tal. Eu limpo bem. Limpa bem? Ok, vamos lá para a sala tal. O outro faz, eu faço bem um café. Faz bem um café? Ótimo, então vamos para a sala tal. Aí essa pessoa está vendo esse movimento aí e fala assim, coordenador, eu também sei varrer, eu também sei limpar, eu também sei fazer café. Aí eu vou perguntar para ele, mas o que você faz bem? Não, eu sei varrer. Então senta aí. Porque quem faz qualquer coisa está no corredor de quem não faz nada bem. E no momento nós precisamos de alguém que faça bem. Porque quando a gente envia um voluntário para uma missão, não dá para mandar alguém atrás dele para tomar conta dele, se ele vai fazer bem a missão, né? Então, nós precisamos otimizar as ações. Isso é para haver despertamento. Qualquer um pode se voluntariar, mas o que você está trazendo para Deus do seu melhor? Porque a gente lembra da história bíblica que Caim ofertou. Caim ofertou. Ele só não deu o seu melhor. Então, você quer trabalhar para o Senhor? Você tem que saber qual é o seu melhor. Uau. Como que você vai dar o seu melhor? Não basta só a sua oferta, tá? Porque, às vezes, a gente ainda, infelizmente, vê muitas pessoas que estão na linha da oferta, elas querem só aparecer na foto. Elas querem dizer que estava na missão, mas ela não estava ali comprometida para dar o seu melhor. Nós precisamos daquele que quer e tem entendimento para dar o seu melhor. Aquele que faz qualquer coisa, né? Ele até está disponível, mas eu preciso colocar primeiro na missão aqueles que fazem o melhor. Entende? E fechando aí com um exemplo daqueles que fazem café, né? Feliz é a igreja que tem aquela tia da igreja, né? A tia da cantina, né? A tia da cantina é uma santa mulher, né? Porque ela tem um trabalho formidável e que o Espírito Santo usa. Existem igrejas que têm aqueles chamados grupos, conselhos, né, equipes que vão se reunir, e às vezes está todo mundo querendo dar o seu melhor ali, fazer o trabalho, que os irmãos até saem da presença de Deus, né? Até esquentam a reunião, né? E esquecem que estão ao serviço do Senhor, porque cada um está puxando o cabo, querendo dar o seu melhor, e acaba não entrando em acordo. A tia da cantina, inspirada por Deus, é aquela que vê que os anos exaltaram e ela vai lá e põe a água no fogo e começa a fazer o café. E aquele cheiro do café, quando invade a sala, né, vai trazendo o espírito para o corpo de novo, vai trazendo os irmãos, ó, para acalmando, né, vai acalmando, né, e ela entra com um café cheirosíssimo, né, com um biscoito, com um bolinho, e dá aquela quebrada de ânimo na reunião e traz todo mundo ali para a convergência de novo, né, para acalmar os ânimos, para entender que estamos trabalhando para Deus, e ela traz a paz. A Santa Tia da Cantina, ela é importante em qualquer
trabalho de ajuda humanitária. Agora, nós não precisamos da pessoa que joga água quente no pó, ou pó na água quente. Nós precisamos daqueles que fazem bem um café. Entende? Porque isso é um talento, né? É aquele conhecimento que a gente entende que é o conhecimento tácito. Ele não está inscrito em nenhum lugar, mas, cara, é igual a vovó do quindim, né? Tu chega lá, a vovó passa, tu tá fazendo quindim, e ela pega, bota a mão na massa e faz assim, ó, tá faltando ovo. Aí você, que isso, vó? Essa é a receita lá da Ana Maria Braga. Como é que tá faltando ovo? Ela, não, tá faltando ovo. Se você quiser comer um quindim como você come o da vovó, bota ovo, né? Mas eu já botei todos os ovos que a receita pediu. Existe a habilidade e o conhecimento que não está escrito, que pertence àquele que sabe fazer, que tem um manejo, uma forma de como fazer, e que se alguém não perceber isso, esse conhecimento vai morrer com ele. Então a gente precisa conviver e aprender com quem sabe fazer o quindim, o café, porque o café não é só pó na água e passar no coador, né? O café tem uma habilidade que aqueles que fazem bem servem melhor. Então, você sabe fazer bem um café? Nós precisamos de você. Entende? Então, você tem senso de responsabilidade, vai dar o teu melhor. As pessoas vão sentir amor, né? Tua comida vai vir com aquele sazon, vai sentir amor. Nós precisamos de você. Entende? Então, todas as pessoas que sabem fazer bem alguma coisa e que vai abençoar alguém com aquilo que sabe fazer, arrumar, cuidar, limpar, organizar. Tem pessoas que têm um talento para organização. Nós precisamos dessas pessoas, entende? Então, o serviço de ajuda humanitária tem espaço para todo mundo que ama o Senhor, que ama a obra e que tem o melhor da sua vida para entregar. Então, não tem idade, mas, por exemplo, a tia da cantina, ela tem 70 anos, vai poder ir? Vai. Ela vai poder ir, vai estar segura, só leva os remédios, tá certo? Leva os remédios, né? Porque se ela sentir lá, ficar em pé, senta, toma o remédio, bebe água, descansa, outro vai e substitui, mas ela vai estar ali, ó, cheia do Espírito Santo, ajudando as pessoas a receberem o seu melhor. Então, é essa visão que nós temos, é como o Senhor tem nos mostrado, aproveitar o que há de melhor dos seus filhos, né, nesse reino, para a glorificação do nome do Senhor em tudo que façamos. E, lógico, nós vamos ter, assim como nós temos a liberdade de receber os irmãos, o Senhor já nos deu também ferramentas e instrumentos de controle, né, porque nós sabemos que tudo é uma batalha e que os lobos tentam entrar no meio fingindo que vai dar o melhor, mas eles querem saquear as ovelhas. E aí o Senhor também nos deu especialistas, porque são voluntários, capelães, policiais, né, detetives, guardas municipais, pessoas que têm expertise em segurança, né, que estudaram segurança, que têm um olhar aferido, né, para fraudes, para enganadores. Então, nós temos uma rede bem organizada, estruturada, de pessoas capazes para conduzir a obra do Senhor e protegê-la ao mesmo tempo. Legal, amém. A gente chegou no momento aqui da nossa entrevista que a gente sempre dá a oportunidade do nosso convidado trazer um ou mais testemunhos, né, que tenham marcado aí a caminhada, a jornada, né, no caso do irmão, nessa trajetória, né, na capelania pós-desastre. O senhor pode ficar à vontade. Sim, vou contar. O Senhor me permitiu viver assim, experiências singulares. Eu vou contar uma aqui. Né? Em 2012, tá? Vou começar por 2010. Tá? Em 2010, o Senhor me usou uma autoridade para me convidar a ser diretor do Centro de Treinamento para Emergência da Defesa Civil da cidade do Rio de Janeiro, chamado CETREM. Então, em 2010, em março de 2010, começamos essa missão. E em abril de 2010, nós vivemos um desastre singular na história da cidade do Rio de Janeiro, que foi no dia 5 de abril, onde tivemos uma chuva intensa na cidade
e que morreram 67 pessoas numa só noite, ok? E foi um desastre assim atípico, porque os nossos controles meteorológicos eles estavam calcados nos radares da Força Aérea Brasileira e eles conseguiam captar nuvens altas, mas eles não captavam com eficiência as nuvens baixas. E nesse fatídico dia tivemos uma intensa precipitação pluviométrica, que a gente chama de chuva forte, né, a partir dos núcleos mais baixos. E pegou toda a cidade de surpresa. Nesse desastre, no dia 6 de abril, logo pela manhã, na madrugada, nós orientamos. A época era até o atual prefeito, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, ele queria e era necessário dar um aviso à cidade para não sair de casa. Não sair de casa. Porque a cidade estava toda conturbada, muitos desastres, e era necessário evitar mais desastres com deslocamento e funcionamento normal da cidade. Só que, à época, a única forma de avisar publicamente a cidade era pela entrevista no chamado Bom Dia Rio, da Rede Globo. Né? E só que a cidade do Rio de Janeiro já começa a funcionar às 4 horas da manhã. Todo mundo na rua, pegando ônibus. Se você sair aí com um carro 4 horas, já está cheio. A Avenida Brasil, as principais rodovias, já está cheio. Então, as pessoas já sendo avisadas às 6 horas, elas já estariam sendo avisadas tardiamente. Mas era o único canal que havia disponível. Então, fizemos isso a partir da chamada da empresa 7 Rio, e o prefeito deu o aviso na cidade, orientado pela Defesa Civil, para que as pessoas não saíssem de casa. E só que no dia 6, né, às 8 horas, por volta de 8h20 da manhã, houve um deslizamento no Morro dos Prazeres. Tá? E o Morro dos Prazeres fica em Santa Teresa. Ali tiveram 30 mortos no deslizamento. E eu fui designado para coordenar aquelas operações. Tá? Um dado momento da operação, né, uma pessoa que eu não conheço o nome, não sei de onde ela saiu, mas ela, a 5 metros de mim, ela grita assim, em alto e bom som. Sabe quem é o culpado disso, responsável por isso? Aí... Sabe quem é? Sabe quem é? Ele diz, é o prefeito. Né? E aí aquilo ali me chocou, porque era um desastre de origem natural, a chuva tinha sido intensa, né? E em tese, a cidade conhecia um pouco mais das suas vulnerabilidades, mas ele complementou, tá? Porque ele mandou não sair de casa. Ele mandou não sair de casa. E se essas pessoas tivessem saído para ir para a escola e para trabalhar, elas talvez estivessem vivas. Foi um raciocínio lógico, né, que ele aplicou, mas isso, para a questão técnica, o que nós considerávamos seguro, né, na informação que era comum em todo o Brasil passar, esse paradigma começou a entrar em crise e ele precisou ser mudado, e foi mudado. Por quê? Porque não existe segurança em cotas acima de 0, ou seja, nenhum morro é seguro, tá? Nenhum morro é seguro, nenhuma casa em encosta é segura, né? Então o protocolo mudou, porque agora não é mais saia de casa ou fique em casa, né? Ou não saia de casa. Agora vá para um lugar seguro, porque nós identificamos, tá? Uma década atrás, que as pessoas não tinham entendimento sobre o lugar que mora e a segurança do lugar que habita. Entende? Então, casa não é sinônimo de lugar seguro, porque a casa pode ter sido construída sobre a areia e não sobre a rocha. Compreende? Então, esse paradigma mudou, né, em todas as defesas civis do Brasil, né, começando no Rio de Janeiro, e a prefeitura tomou iniciativas importantes, que a cidade se tornou mais segura hoje, com a criação do Centro de Operações Rio e a instalação dos sistemas de sirenes nas comunidades para avisar de chuva forte. Então, eu tive a honra de poder participar e coordenar esse projeto de implantação.
e assim ver também, estar mais próximo do sofrimento das pessoas e aperfeiçoar o planejamento, porque quando vem a chuva, né, e se prepara a chuva, as pessoas recebem os avisos de alerta e elas são direcionadas aí para o lugar seguro. O lugar seguro tem 3 tipos, tecnicamente falando. Primeiro, casa de amigo ou parente, ok? Segundo, algum centro social, seja igreja, clube, alguma coisa que ela esteja, que ela frequente e esteja no lugar seguro. Ou, se ela não tiver casa de parente, não tiver esse centro social, né, ou uma igreja, ela vai para um abrigo, um ponto de apoio do governo, que é um lugar seguro. Normalmente é uma escola, né, ou um centro de referência social mais próximo da comunidade, que não é atingido por água nem por deslizamento. Então, ela vai com a sua família lá. E é lá que o trabalho capelão começa a desenvolver quando chega as primeiras famílias que aceitam a proposta de se conservar em posição de segurança, porque elas não vão ficar expostas ao deslizamento ou às inundações. E Deus me deu a oportunidade, né, de aperfeiçoar essa ferramenta na cidade do Rio de Janeiro. E em 2012, eu saio da Defesa Civil, né, volto para o Corpo de Bombeiros em julho de 2012, mas em setembro, Deus me dá um sonho, né, que eu sonho com um versículo bíblico completo, né, que é 1 Coríntios 16, 9. O texto diz, né, eis que uma porta grande e oportuna se abriu para você, mas há muitos adversários. Como só foi essa mensagem, eu não tive visão completa do que ela poderia significar, mas eu comentei com a minha esposa, que é a minha aliança, né? E para a gente orar por isso, ou seja, eu entendia que alguma coisa ia acontecer, mas não sabia o que era. E, de fato, 2 meses depois, né, eu trabalhando num dia comum no quartel que eu trabalhava, no quartel central do Corpo de Bombeiros, o comandante-geral cruza comigo no horário do almoço e vira para mim e fala assim: Silva Costa, quero falar contigo. Aí eu, pois não, comandante. O senhor quer falar agora? E não, quero falar agora. Aí me chama assim no canto, ele estava com uma comitiva, e me chama no canto e diz assim: o prefeito eleito de Duque de Caxias esteve comigo e ele quer organizar a defesa civil e me pediu uma indicação técnica. E eu lembrei do seu nome e indiquei você. Então, aí eu falei, poxa, muito obrigado, comandante. Ele falou, mas vamos aguardar, ele vai fazer novo contato para que ele possa te conhecer. Aí eu, sim, senhor. Isso foi mais ou menos assim, 2ª semana de novembro. Passou a 3ª semana, passou a 4ª semana, 0 contato, 0 informação, né? Entrou a 1ª semana de dezembro. E aí eu falei assim, bom, eu vou dar um sinal para o comandante para saber se a proposta ainda está de pé, porque nada mais foi falado, eu já estou com tudo pronto, meu portfólio, meu currículo e tal, mas como foi nada falado, eu vou conversar com ele para dizer assim, ó, teu servo aqui está interessado, está ligado, né? Não está acomodado não. E aí, a 1ª semana de dezembro vinha assim, domingo dia 2, domingo dia 9. Então eu liguei para ele no dia 5, quarta-feira. E eu falei assim, não vou ligar durante o dia, porque é uma autoridade, comandante-geral, tem muitos compromissos, vou ligar à noite, ver se ele me atende. E resolvi ligar por volta de 8 da noite. Né? Quando eu ligo, ele me atende, logo de primeira, e eu falo, comandante, boa noite, desculpe incomodar, Coronel Silva Costa, só estou ligando para dizer se houve mais algum contato, alguma informação do prefeito eleito de Caxias, né? Aí ele falou assim, Silva Costa, sabe onde é que eu estou agora? Eu falei, não, senhor. Eu falei, ele falou assim, eu estou em Cuba. Eu falei, em Cuba, chefe? Estou em Cuba. E você sabe que Cuba não tem internet boa, não tem comunicação boa, né? Então eu cheguei aqui no domingo, fiquei sem celular. O meu celular, minha comunicação foi restabelecida 10 minutos antes de você me ligar. Foi restabelecida agora. Você é o primeiro que eu estou falando. O primeiro. Eu falei, é mesmo, chefe? Ele é. Se o prefeito tentou falar comigo, ele não conseguiu, tá? Então, eu volto para o Brasil no sábado e eu vou restabelecer o contato com ele e, se assim houver alguma informação, te aviso. Eu falei, sim, senhor, então, chefe, vou continuar aqui pronto, né? A gente usou uma expressão de QAP, né? Pronto para poder estar aí à disposição.
E assim foi. Só que na minha igreja, né, na igreja que eu congrego, o Senhor tem o pastor presidente, ele tem um chamado, né, que todo ano ele anuncia, sempre em dezembro, o chamado culto da profecia, que é como se fosse assim, uma direção que a igreja vai trabalhar no próximo ano, né? Então ele revela para a igreja qual vai ser o caminho, né, que a igreja vai dar mais ênfase no trabalho do próximo ano. No ano de 2012 era o ano da oportunidade. Então, vários projetos em termos de gerar e capacitar e aperfeiçoar os irmãos para o ministério, mercado de trabalho, né? Era o ano da oportunidade. Nascer. E aí a igreja ia conhecer qual seria a direção para 2013. Né? E o pastor Níger Martins, que é o pastor presidente da igreja, ele faz assim um mistériozinho, ele só um pequeno grupo que ajuda ele a organizar o culto é que revela. Então faz tipo uma contagem regressiva, e naquele ano seria no dia 9 de dezembro. O culto dia 9 de dezembro é um culto festivo dentro da Igreja Nova Vida Ministério de Deus, né? É muito esperado, né, para saber qual vai ser a direção para o próximo ano. E as pessoas amam muito essa atividade. E nós estávamos lá participando, e quando ele foi pregar, que primeiro ele prega e depois diz o caminho, né? Quando ele foi pregar, ele pregou sobre o texto de 1 Coríntios 16, 9. Aquilo ali me encheu, né, de expectativa. O Senhor começou a falar muito comigo. A pregação dele foi uma instrução, é como se estivesse falando para mim somente, né? Foi uma instrução para a minha vida. E 2013 seria o ano da abundância. Muito bem. Quando ele prega no dia 9, no dia 10, logo de manhã, o comandante-geral me liga e fala assim: o prefeito quer falar contigo hoje, 1h da tarde, lá no gabinete dele de transição em Duque de Caxias. Aí eu falei, já estava pronto, então era só partir. Quando eu fui lá e cheguei lá, ele me recebeu, me ouviu por 3 minutos e falou assim: coronel, o senhor vai ser o nosso secretário e vou lhe chamar aqui o vice-prefeito e o secretário de governo para receber. E assim, ele fez e avisou: coronel, eu não vou lhe indicar ninguém, o senhor vai montar a sua equipe. O senhor vai montar a sua equipe, e que é uma atitude incomum nas transições de governo, tá? Então, eu não entendi ali, a primeira vez que eu estava sendo majoritário num governo municipal, então eu não entendi o poder que Deus estava me dando por intermédio dele. E quando ele falou isso na frente das 2 autoridades, ele disse: eu não vou lhe indicar ninguém, monte o senhor a sua equipe. Nos despedimos, saí. Quando eu saí, uma daquelas autoridades foi atrás de mim e falou assim: coronel, eu preciso que o senhor receba alguém na sua equipe. E aí começou a nascer ali a última parte do versículo, tá? Uma porta grande e oportuna se abriu para você, mas há muitos adversários. E o primeiro adversário começou naquela conversa, porque ele já estava indo contra uma ordenança que acabei de receber, né? E o Senhor foi me ajudando. A questão é que o contexto desse cenário é o seguinte: no ano de 2012, houve uma transição de governo muito complexa na cidade de Caxias. A cidade passou por os 3 meses finais envolta no lixo, em colapso de serviços públicos. O prefeito tinha saído da cidade por risco de ser preso pela Polícia Federal. Então, a cidade estava meio que desgovernada, em grande crise, cheia de lixo na rua. O prefeito eleito não podia governar a cidade, mas ele conseguiu o apoio dos empresários para ir limpando aos poucos a cidade. Mas o caso era muito crítico em toda a região. O prefeito assume a prefeitura como o protocolo regulamentar da lei prevê, dia 1º de janeiro, e no dia 2 ele dá posse aos seus secretários municipais, e lá eu tomei posse às 10 da manhã em praça pública, num sol escaldante, tá? Quando fui para assumir as funções na secretaria, logo depois da posse, encontro um quadro de funcionários arrasados,
sem viaturas, porque a transição foi complexa, então o governo que perdeu quebraram as viaturas, quebraram os recursos, deram sumiço, foi uma coisa assim triste de se ver, tá? Mas era o cenário que estava. Logo à tarde, do dia 2, ficou nublando. 5 horas da tarde, 6 horas, começou a chover. 9 horas da noite, começa a vir as primeiras pancadas. 2 horas da manhã, desastre na região de Xerém. Tá? Aquele desastre, houve uma enxurrada, destruiu ponte, várias pessoas desalojadas, desabrigadas, e tiveram 2 mortos. São mais de 1.000 pessoas desalojadas. E ali começamos a trabalhar, e eu era autoridade municipal, que eu pude colocar em prática e testar diversos protocolos na nossa ferramenta de ajuda humanitária, né, com as igrejas. Foram 16 igrejas que abriram suas portas para amparar as vítimas de desastre naquela região. E, como majoritário, nós demos apoio a todas essas igrejas. Foram 14 igrejas protestantes e 2 igrejas católicas. Então, Deus me deu um cenário de 4 anos de governo para colocar e afiar a ferramenta, né? E hoje, nosso ministério não é só treinar voluntários, isso nós sempre treinamos, desde que houve o chamado, mas eu também hoje vou aos governos, tanto municipal como estadual, e treino os agentes públicos, porque nem todo agente público sabe como ele pode trabalhar com as igrejas, né? Então, a gente faz essa integração da igreja com o governo para que eles possam se preparar antes, mapear os locais que tem cíclico, né, de desastres, e preparar as igrejas que poderão servir de pontos de apoio e abrigos temporários. Então, isso se tornou o nosso ministério, né? E Deus me chamou para isso. Então, a minha jornada no governo municipal terminou em 2016, mas não paramos de treinar as agências, né, governamentais junto com as igrejas. Foi uma outra vertente que o Senhor abriu. E fazemos isso em todo o Brasil. Fomos a Pará, vamos a Minas e vários lugares. Uau! É interessante, né? Os caminhos que Deus vai trilhando e vai revelando, né? Que lá na frente Sim. vão vir situações e ele já deixando o irmão preparado, já haviam as capacitações, né? Mas ao mesmo tempo o Senhor não deixava também de alertar, né? Ó, isso é o que vai vir pela frente. Glória a Sim. Deus, glória a Deus. Olha, a gente está aqui num bate-papo muito gostoso, mas infelizmente a gente está chegando ao fim, né? Infelizmente, já rapidinho a gente já concluiu, foi muito legal, foi muito gostoso, mas eu ainda tenho uma oportunidade onde o irmão pode trazer as considerações finais, pode talvez trazer uma mensagem para uma pessoa que esteja nos assistindo e que se interesse pela área de assistencialismo ou tenha até mesmo a vocação, mas não sabe como começar, não sabe como partir. E se o seu irmão quiser também trazer as suas redes sociais também, divulgar também, fica à vontade. Amém, amém, amém. Primeiro eu quero começar agradecendo, né? A gratidão precede a honra. Então, quero agradecer a você, Tiago. Então, a Juliana, isso, né? Isso, Juliana Mendes. Agradecer vocês, tá? Pelo convite, pela oportunidade de estar expondo a nossa história, nossos fundamentos aqui. É uma honra para nós, tá? Dizer que os irmãos que agora vão conhecer e gostariam de aprofundar, mesmo que você não tenha entendimento se esse é o teu chamado, venha. O Senhor vai te revelando na estrada, né? Vai te revelando. E se você não tiver chamado, pelo menos aonde você estiver, vai abrir a porta para nós, né? Para aqueles que têm chamado, né? Então, você vai nos abençoar de toda maneira, de toda forma. Venha treinar conosco, né? Venha participar dos treinamentos. Você pode fazer os treinamentos e não precisa ter o compromisso, né? Mas você sabe que vai poder orar por nós e nos abençoar. Você pode sim nos encontrar, tanto no site da Ebrado, como já foi dado aqui o link, como você vai poder, também pode nos seguir no Instagram, Coronel BM Silva Costa, Coronel Silva Costa, né? No Instagram, e que ali você vai ver muitas chamadas dos nossos treinamentos e o que nós estamos fazendo. Vai ser uma honra poder te conhecer, caminhar contigo e ser abençoado pela tua presença. No mais, louvo a Deus por essa oportunidade, né?
e que o Senhor continue abençoando você, Tiago, e toda a equipe que está aí com vocês, né? Que faça esse trabalho de informação prosperar, entendendo que a capelania que nós apresentamos é uma parte da tenda, o serviço de capelania, né, é muito amplo, né? Capelania hospitalar, capelania educacional, né, prisional, tem tantos segmentos, mas independente dos segmentos que existirem, você vai ver que ali estão os especialistas, que Deus vai mostrando que cada um deve se preparar para cada corredor, né? Nós ensinamos que quem vem para trabalhar na capelania pós-desastre vai se preparar aprendendo sobre desastres, sobre proteção e defesa civil. É indispensável conhecer as normas que regem o seu país nisso. Quem vai para a prisional vai precisar entender de sistema penitenciário, né? Então, tem que entender a linguagem daqueles que lá estão, né? Quem está na capelania hospitalar vai entender, precisa entender sobre saúde, né? Vai ser um agente de saúde, então vai conhecer as normas de funcionamento do hospital, ou seja, vai se aclimatar e se tornar um especialista. Então, ninguém vem para ficar de bobeira, né? Não tem mais aquela coisa assim de tá fazendo nada? Vamos lá, né? O Senhor é um Deus de propósitos, né? E ele chama e conhece as suas ovelhas. As suas ovelhas precisam estar com as antenas, aí os ouvidos bem ligados, né? Para poder entender qual é o seu dom e servir ao Senhor com excelência. Então, obrigado aí, né? Essa é a minha gratidão, a expressão final, né? E nós ministramos treinamento na nossa base, lá em Caxias, que fica na base do Processo Apel, rodovia Washington Luiz, quilômetro 114, ao lado do grupamento de operações com produtos perigosos, que é um quartel do Corpo de Bombeiros. Então, é na base onde fica também, entre a Reduc, Refinaria Duque de Caxias, e o quartel de bombeiros, fica a base do Processo Apel. Lá você vai encontrar vários treinamentos para emergência e mais, né? Nós temos ali também treinamento para diversas faixas etárias, tá? Nós treinamos adultos, mas o Processo Apel, ele tem lá turma de crianças, turma de adolescentes, de jovens, né? E todo mundo aprendendo competências para a vida. Primeiros socorros, combate a incêndio, né? Prevenção de acidentes. Então, isso ali, aquele grupo de voluntários está se preparando também para o mercado de trabalho, para amadurecer a sua visão, né, e crescer sendo um cidadão responsável, e aqueles que são cristãos, né, lógico, um homem ou uma mulher de Deus numa sociedade tão exigente. Então, obrigado, né, a vocês aí por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos e até o nosso encontro. Glória a Deus, glória a Deus. Capelão Silva Costa, irmão Marcelo, foi um prazer receber o irmão aqui. Eu vou dizer pela minha experiência, né, pelo que eu experimentei aqui hoje, foi inspirador ouvir o irmão falando, né, ouvir as experiências, a jornada, né, a história de vida, porque muitas vezes a gente entrega a glória para o Senhor, e ela é do Senhor mesmo, mas o Senhor faz da nossa vida a glória dele, né? E aí eu Exatamente. vejo no Senhor, eu vejo na vida do Senhor a glória de Deus sendo manifestada. E eu lembrei de um versículo, né? Um versículo, um texto bíblico que me veio muito à mente enquanto eu falava, porque isso me traz inspiração, né? Que é o Provérbios 22:29, que diz: Vês um homem perito em sua obra? Esse homem será colocado entre os reis e não diante da plebe. Glória Isso a pode Deus. até parecer, né? Pode até parecer talvez, né? Arrogante, né? Mas não. O Uhum. que ele está dizendo é que o homem que ele é dedicado na sua obra, que ele é perito na sua obra, Deus ele vai colocar entre os reis. E eu vejo isso na vida do irmão. Eu recebo isso como inspiração para a minha Amém. vida e creio que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo também foram edificadas e cumprimos, né, o propósito dessa entrevista, que é, de fato, inspirar e edificar pessoas. Deus abençoe a vida do senhor, Obrigado. Deus abençoe a família, abençoe o ministério, abençoe seus dias, abençoe a sua igreja local, a sua vocação, que Deus continue ricamente trazendo ainda mais bênçãos sobre a vida do irmão. Amém? É Muito muito obrigado. prazer e muito agradecimento que a gente recebe o irmão aqui. Deus Ok. abençoe. E você que nos assistiu, que nos acompanhou, se sentiu aí inspirado, se sentiu edificado, não deixe de servir ao Senhor, não deixe de colocar em prática os conselhos que foram ministrados aqui hoje, que foram ditos aqui hoje.
todas as experiências. O Senhor, Ele manifesta a sua vontade para nós, e um trecho que nós falamos muito é de que os nossos dons estão escondidos nas nossas habilidades, e nós precisamos estar preparados para quando vier as oportunidades. Então, que Deus abençoe a cada um que foi alcançado, né? As redes sociais e todas as informações estarão na descrição desse vídeo. Deus abençoe. Amém.